Olá! Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens titulada Pestes, que tem por base os 10 mandamentos, lendo Êxodo capítulo 7, a partir do verso 14, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do caminho. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente e lhe dirás: O Senhor, Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: Deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisso saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois as águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Bom, pestes, vírus e enfim, não são novidades, e a Terra tem sido assolada. Aliás, a Terra tem os seus limites e sofre uma série de coisas decorrentes aos seus limites, decorrente à pecaminosidade humana. Hoje fala assim Covid-19, o coronavírus, mas tantas coisas já nos acometeram. Gripe suína, gripe asiática, peste bubônica, gripe espanhola, peste negra, 10 pragas. Qual o propósito das pestes? Deus é soberano. E Ele está no controle de todas as coisas. E é importante nós entendermos, ou tentarmos entendermos, quais são os propósitos de Deus para que o Senhor não nos aplique a prova novamente. Nós estamos diante da primeira praga, em que Deus, através de Moisés, transformou as águas do Egito, ou do rio Nilo, para ser mais preciso, em sangue. Qual o propósito dessa praga? Diante disso, nós poderemos, quem sabe, extrair algumas lições para as realidades que nós enfrentamos. Bom, qual o propósito das pragas, ou o propósito das pragas? Vamos analisar o texto em 2 aspectos, um negativo e um positivo. O negativo é o que não é propósito da praga, e depois o que é propósito da praga. Então, o que não é, ou o que não era propósito desta praga aqui? Bom, Moisés já havia tido com Faraó já havia descartado a possibilidade de libertar o povo, e agora Moisés e Arão estão diante dos poderes que o Senhor havia concedido a eles, e tem essa primeira audiência a partir desses poderes com o Faraó. Faraó, em certa ocasião, havia associado o desejo do povo em ser liberto, o desejo de Moisés e Arão libertar o povo,
com a ociosidade. Parafraseando, ele disse: olha, vamos arrumar algo para esse povo fazer, vamos aumentar o trabalho deles para ver se eles mudam de ideia. É interessante também notarmos que Moisés fala para que Faraó liberte o povo, para o povo adorar no deserto. Eu não sei qual foi o lugar mais inusitado em que você adorou, buscou o Senhor, orou. Eu orei em um banheiro de delegacia. Haviam furtado meu carro. A primeira vez que isso aconteceu, a primeira vez a gente não esquece, né? É traumatizante. Estava eu lá fazendo boletim de ocorrência, orando, não é, ao pé de um vaso sanitário. Primeiro eu orei para acharem o carro, depois pensando melhor, orei para não acharem o carro, já que eu estava segurado, acharam o carro, infelizmente. Mas a grande questão aqui é ser liberto para orar no deserto. Que inusitado, que diferente. Mas esse era o desejo do povo. E era esse o pedido de Moisés para Faraó. Deixa eu deixar bem claro que há um pastor, o reverendo Daniel Santos Júnior, ele faz uma reflexão bastante interessante neste texto. Ele é especialista em Antigo Testamento, professor do Andrew Jumper, e muito da minha argumentação aqui eu peguei das reflexões do Daniel. Vamos lá. Vamos olhar um pouquinho melhor para o nosso texto e responder a primeira pergunta. O que não era propósito desta praga? Qual não era o propósito? Não era propósito amolecer o coração de Faraó. Moisés e Arão foram até lá pensando, olha, essa é a grande chance. Ou o Faraó liberta o povo ou nós morremos. Eles não morreram. Mas parece que aquela audiência foi um tiro no pé. O Faraó não libertou. Aliás, Faraó continuou deliberadamente com o seu coração obstinado, diz o verso 14, ou endurecido. E essa ideia nós encontramos ao longo do texto. Então não era propósito dessa primeira praga amolecer o coração de Faraó. Mas mesmo assim, embora Faraó fosse responsável pelo seu endurecimento, por sua obstinação, nós vemos que Deus era soberano nesse negócio, nessa questão, conforme vimos na primeira mensagem. Capítulo 7, verso 3, eu porém endurecerei o coração de Faraó. O Senhor estava no controle daquela situação toda. Mas não era propósito amolecer o coração do Faraó. O coração endurecido do imperador fazia parte do plano. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Mas também não era propósito desta praga castigar a terra. Aliás, a palavra castigo nesse contexto das 10 pragas só ocorre no capítulo 8, verso 2. Se recusares, deixá-lo-ei. Eis que castigarei com rãs todo o teu território. E mesmo assim, em Êxodo capítulo 8, verso 2, castigo tem a ver com julgamento, com reprovação, e não necessariamente com o castigo da terra. Então não era propósito desta praga amolecer o coração de Faraó, nem castigar a terra. Qual era o propósito? Então? Qual era o propósito dessa primeira praga de transformar a água em sangue? Qual era o intuito do Senhor? Qual era seu objetivo? Bom, antes desta praga, lá em Êxodo, capítulo 5, verso 2, Faraó já havia indagado: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixais
deixar ir a Israel? Quem é Deus? E essa prepotência de Faraó é uma prepotência muito presente nos nossos dias. Planos foram frustrados com essa pandemia e há toda uma preocupação, quer na área da saúde, quer na área econômica. E a grande lição é que nós não somos nada e que nós não vamos a lugar nenhum com a nossa prepotência. Talvez você não tenha questionado, a exemplo de Faraó, quem é o Senhor para que nós ouçamos. Mas talvez com as suas atitudes, com a sua pretensa e enganosa autossuficiência, você, lá no fundo do seu coração e na prática, você tenha dito: quem é o Senhor? Está tudo sob controle. E aí Faraó continua: não conheço o Senhor e tampouco deixarei ir a Israel. E eu te pergunto, você conhece a Deus verdadeiramente? Ou você conhece a Deus apenas de ouvir falar? Você sabe o que é um relacionamento com o Senhor? Você sabe o que é depender deste Deus maravilhoso? O propósito desta praga foi mostrar para Faraó, para o Egito, para Israel, para o mundo conhecido da época, de que Deus é Deus. Se Deus quiser, como diz a canção, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Na ocasião anterior, nós vimos o capítulo 6, verso 29, onde o Senhor diz a Moisés assim: olha, vá a Faraó e diga: eu sou o Senhor. Diz a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo: eu sou o Senhor, autoexistente, autossuficiente. Deus é Deus. E em meio ao caos, nós temos a tendência de nos esquecermos de quem é Deus. Os próprios israelitas haviam se esquecido ao longo daqueles anos lá no Egito quem era Deus. Havia se passado mais de 4 séculos e gerações de judeus haviam se esquecido do Deus verdadeiro. E quantas vezes nos esquecemos de Deus? Quando tudo parece estar sob controle, nós nos esquecemos que o nosso propósito é servir o Senhor e que toda a nossa vida, todos os nossos projetos precisam ser submetidos a Deus. Agora observe. O plano do Senhor, aquilo que Deus havia estabelecido como estratégia e manda Moisés fazer. Ele diz assim: vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele, na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente. Faraó ia toda manhã às margens do Nilo fazer o seu devocional. Ele ia toda manhã cumprir os seus ritos religiosos. E lá naquele lugar, ele quebrava o selo do barro, ele quebrava lá um barro, um vaso, como um gesto simbólico de que estava havendo ali o rompimento das artérias do deus egípcio. A mensagem era: ó Deus de Faraó, você não sabe de nada. Você não tem nada a ver com a nascente do rio Nilo. Porque eu, Deus Todo-Poderoso, é que transformo água em sangue. Essa água não tem nada a ver com o sangue que corre das suas artérias, porque você nem existe, ó Rei, ó Deus de Faraó. Mas eu, o Criador dos céus e da terra, é que mando e desmando. E aqui nós encontramos então Deus se mostrando e se fazendo conhecer a Faraó como o verdadeiro Deus. E aí
O texto fala, o verso de número 18, que os peixes morreram, o rio passou a cheirar mal, e aquela água do Nilo, que representava a divindade de Osíris, passa a causar ânsia, passa a causar nojo no povo. Ou seja, é interrompida ali a relação dos egípcios com seu suposto Deus. E Deus então se mostra quem é que manda. Que Ele é Deus diante das adversidades, diante das dificuldades. A grande questão é que Deus é Deus. E essa é a grande lição do texto. O interessante é que aquelas pragas foram instrumentos depois para trazerem libertação. E libertação aponta para a libertação do pecado, para a salvação. O Senhor promete àqueles que se renderem aos seus pés perdão dos pecados. E haverá um tempo onde nós não mais pecaremos. Agora, é importante notarmos que a primeira praga tem a ver com o derramamento de sangue, e a última praga que nós veremos ainda tem a ver com o derramamento de sangue também. Ou seja, as pragas elas são emolduradas com sangue, porque a libertação ela só nos é dada através do sangue de Cristo. Deus mostra quem Ele é. Deus liberta verdadeiramente, nos livra do maior de todos os males, que é o pecado. Nos liberta do inferno e da perdição pelo sangue do Senhor Jesus. Se há uma lição que fica bastante clara para mim e para você, é que Deus é Deus. A pandemia, quando as coisas parecem estar sob controle, em todo tempo, Deus é Deus. E Ele tem se revelado através das suas escrituras. E o clímax dessa revelação é Jesus Cristo, o próprio Deus em carne e osso, morto, mas que ressurgiu. E foi preparar moradas para os seus filhos. E haverá um tempo em que os seus filhos, que comporão a igreja de Cristo Jesus, a noiva, terá o grande encontro com o noivo, Jesus. E essa comunhão será selada para todo sempre. Um tempo chamado eternidade, para o louvor do Senhor. Oremos. Obrigado, porque o Senhor tem se mostrado Deus diante da pandemia, diante da nossa insuficiência, dependência e temor. Ó Senhor, nos ajude a confiarmos no Senhor e a entendermos que mais do que qualquer outra coisa, talvez seja o propósito de tudo isso que vivemos, entendermos que Tu és Deus e que o Senhor deve ser adorado e que a nossa vida deve ser entregue ao Senhor de uma vez por todas, em nome de Jesus que oramos. Amém.